Bom dia a todos e a todas. O Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, unindo-se aos educadores e educadoras brasileiros, presta homenagem ao educador Paulo Freire pelo centenário do seu nascimento. Paulo Freire, que nasceu em Recife a 19 de setembro de 1921, é o educador brasileiro de maior relevância mundial, reconhecido mundialmente pela sua importância, possivelmente pela sua obra educacional e civilizatória no mundo contemporâneo. Quer dizer, em termos de Brasil, ele é o educador mais importante no mundo. Ele recebeu 41 títulos de doutor honoris causa de universidades as mais variadas possíveis, inclusive universidades como Oxford, como Cambridge, como Harvard, e também prêmios como o de Educação para a Paz, da Unesco. E tem outros também, tem muitos outros, né? Para nós falarmos dessa trajetória de vida de Paulo Freire, seria uma série e não um momento só. Seu livro, Pedagogia do Oprimido, é o terceiro livro mais citado no mundo nas áreas das ciências sociais. E tem outras pesquisas também que mostram ele entre os 100 mais citados na área da educação, das ciências sociais. Ele realmente faz jus ao título recebido. Em 13 de abril de 2012, ele foi agraciado com o título um título pós-morte, ele foi agraciado com o título de Patrono da Educação Brasileira. Acho que foi Luiz Erundina, a autora. Talvez o que lhe daria mais orgulho se ele estivesse entre nós. Então, como membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, queremos relembrar a importância do nosso estado na vida de Paulo Freire, né? Inclusive, que ele tem um dos genitores nascido no Rio Grande do Norte. Foi aqui que, em 1963, na cidade de Angicos, que ele desenvolveu pela primeira vez, em larga escala, a experiência do seu sistema de educação. Que ele mesmo dizia que ele não tinha um método, ele tinha um sistema de educação. Porque ele não desenvolveu um método, ele aglutinou as coisas que já existiam e deu algumas perspectivas que antes não existiam, como a da humanização, a da libertação, de transformar o homem em fazedor de sua história e não um mero partícipe da riqueza de algum senhor do engenho, né? Ele disse que era interessante que o senhor do engenho dizia a sua riqueza aí. 10 fazendas, não sei lá, tantos escravos. Quer dizer, o escravo era um mero objeto de produção. Com Paulo Freire, o homem deixou de ser coisa. Então passou a ser um ser humano fazedor da sua história. E do ponto de vista humanista. Na verdade, para a gente falar sobre Paulo Freire aqui no Estado, não podemos esquecer da década de 1950, início de 1960, que alguns autores, inclusive, consideram como a época do bem-estar social, entre aspas, do Brasil, que quando foi implementado o desenvolvimento da indústria, que JK, por exemplo, tem um slogan de 50 anos em 5, que era para desenvolver bastante a industrialização. Mas isso na época que 70% do nosso estado era de analfabeto, 60% do Brasil era assim, dados realmente muito ruins. E isso foi gerando em todas as pessoas, com a abertura democrática, com a industrialização, então vão abrindo novos horizontes para o povo brasileiro. E aqui no Nordeste principalmente, porque teve 2 governos progressistas. O de Recife, que no começo era só Miguel Arraes, depois ficou Miguel Arraes como governador do estado e Pelópita da Silveira como prefeito do Recife. E aqui em Natal nós tínhamos Djalma Maranhão, que era um prefeito progressista, e de uma certa forma tínhamos Aloysio Alves, que era governador, que era, em termos de desenvolvimentismo, foi uma figura importante para o nosso estado. E começou a se sentir necessidade de que as pessoas soubessem ler. Como é que eu vou começar a trabalhar com máquinas mais modernas, com coisas mais sofisticadas, se eu não sei nem ler? Então começaram a surgir experiências de alfabetização de adultos. A primeira que surgiu
foi da Arquidiocese de Natal, com as escolas radiofônicas, que foi em 1958, setembro de 1958. Então, com o encontro dos bispos do Norte e Nordeste, que o segundo foi aqui em Natal, segundo encontro dos bispos do Norte e Nordeste do Brasil, eles quiseram conhecer a experiência das escolas radiofônicas. E a partir daí, essa experiência se expandiu, a CNBB assumiu e se fez um acordo com o governo federal eleito, que era Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros, ele ainda estava, não tinha tomado posse, mas já estava naquela, já tinha sido eleito. E foi feito um acordo que era 50 anos era 5 anos desse acordo do governo federal com a CNBB, que o governo federal se responsabilizava pelo financiamento dessa expansão, dessa experiência de educação pelo rádio, e a igreja se responsabilizaria pela parte mais humana, de recursos humanos, assim, entre aspas. Não gosto muito desse termo não, mas são as pessoas que iam trabalhar nessa alfabetização. E daí, em 1961, surgiu o MEB, que é Movimento de Educação de Base, oriundo dessas escolas radiofônicas. Só que aí se estendeu mais para toda, eles diziam que era a área subdesenvolvida do Brasil. E o componente conscientização estava presente nessa alfabetização. Não era simplesmente como depois Paulo Freire chamou de educação bancária, onde você deposita coisas num recipiente que está aqui e aquele recipiente vai enchendo de conhecimento. Não, seria uma educação onde a pessoa participasse da sua educação, onde a pessoa fosse um elemento ativo naquele processo de alfabetização. E ao mesmo tempo também, em 1961, Djalma Maranhão, que era o prefeito de Natal, também aqui em Natal tinha um alto índice de analfabetismo, eu vi agora que era na faixa de 70%, não olhei bem os dados do IBGE, mas eu vi assim em livros. E Djalma tenta criar um movimento de alfabetização, cria uma equipe que foi liderada por Moacir de Góes, que era o secretário de Educação na época. E eles criaram esse movimento que depois recebeu o nome de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Porque ele não tinha dinheiro para construir escolas, e numa das reuniões nas Rocas, dos comitês nacionalistas, que eram pontos que deram apoio a Djalma Maranhão na eleição, e continuaram mobilizados e cobrando de Djalma também as coisas que tinham sido prometidas. E lá, durante essa reunião nas Rocas, que era um dos comitês mais ativos, que também pegava as pessoas dos Correios, que o vice de Djalma era dos Correios, né? E alguém deu a ideia de que fizesse uma escola de palha, se não tinha dinheiro para construir de tijolo e telha, fizesse de palha. Aí foram atrás dos pescadores lá na Ponta Negra, porque ninguém sabia mais construir. Chamavam de a virada da palha, porque pega a palha e vai virando, vai dobrando, e cria realmente uma coisa que protege, realmente. Aí daí surgiram os acampamentos. E ao mesmo tempo também surgiu nessa reunião, um dos participantes disse: não tem problema, se a gente não pode ter de sapato de farda, tem problema não, de pé no chão também se aprende a ler. Então a partir daí virou o slogan da campanha de Djalma: de pé no chão também se aprende a ler. E também o nome da campanha foi de pé no chão também se aprende a ler. E eu quero dizer com essas duas experiências que existia um clima, aqui no Nordeste principalmente, dessa mobilização pela alfabetização das pessoas adultas. Eu digo até que o Rio Grande do Norte é um celeiro de experiência de alfabetização, porque teve essas duas e depois vem Paulo Freire. Aí eu disse que Odilon Ribeiro Coutinho, que era ligado um pouco, na época era ligado até a Luiz Alves, e falou para Calazans Fernandes, que era o secretário da Educação, que existia esse grupo lá em Recife, e Paulo Freire era uma das lideranças desse grupo, que estava criando uma nova metodologia de ensino, e era uma metodologia barata, que não demandava muitos gastos, que era possível se criar aqui também uma terceira experiência. Aí eu digo que era a arquidiocese, o município e o Estado, né? As três esferas de poder. E a Luiz Alves solicita que seja em Angicos, que é a sua terra natal,
e que de qualquer maneira representava aquilo que Paulo Freire queria, sendo o sertão do estado. Então, Calazans vai a Recife, conversa com Paulo Freire, e daí surge a ideia de fazer essa experiência em educação popular aqui no Rio Grande do Norte, que ficou conhecido no mundo inteiro como as 40 horas de Angicos, porque em 40, 45 horas as pessoas foram alfabetizadas. Foram 300 pessoas que foram alfabetizadas na cidade de Angico. E os monitores, como essa experiência foi financiada pela Aliança para o Progresso, e como existia já uma rixa entre Djalma Maranhão e Aloysio Alves, é tanto que Djalma construiu pequenas escolas e botava escola brasileira com dinheiro do povo brasileiro, que era para fazer oposição a escolas que eram construídas com dinheiro da Aliança para o Progresso, como o Instituto Kennedy, por exemplo. Aí então, diz que Paulo Freire foi alertado por Moacir de Góes, que tivesse cuidado. Então, Paulo Freire decidiu que, tudo bem, faria com o dinheiro da Aliança para o Progresso, mas que os monitores seriam escolhidos por ele e treinados por ele também. Então, 19 universitários, mais 2 secundaristas, foram os voluntários que participaram dessa experiência. Até hoje você encontra ainda como Marcos Guerra, Margarida, não, esqueci o nome dela agora, Valquíria, aqui eu estou com os nomes, Dilma, Carlos Liras, Rosali, Valdenice e outras mais, Giseuda Gomes de Sales, que foi minha colega de trabalho. Então essas pessoas se deslocavam para Angicos e daí desenvolveram essa experiência de alfabetização. E no final das 40 horas, o senhor Antônio, que era um dos que foram alfabetizados, fez questão de fazer um discurso, que Jean Goulart estava presente. Sim, antes que eu diga isso, o início das aulas, o início da experiência foi 18 de janeiro de 63. Embora que as aulas mesmo começaram, que era o Círculo da Cultura, começaram em 24 de janeiro. Porque essa foi a abertura, né? E o encerramento foi em 2 de abril de 1963. Então, por aí a gente vê que realmente era possível acabar com o analfabetismo no Brasil, se essas experiências de educação tivessem continuado, né? Então, ele fez questão de fazer o discurso lá no encerramento, e segundo Nita, que é a viúva de Paulo Freire, ela disse que ele fez questão de fazer, aí disseram, mas não pode mais, porque o presidente João Goulart já falou, depois que o presidente fala, ninguém mais pode falar. Não, mas eu faço questão, aí João Goulart, não, deixa ele falar. Aí ele fez o discurso de encerramento do curso. Então, esse sistema de ensino de Paulo Freire, ele se assentava principalmente em 3 pilares. A pessoa humana, o diálogo, que não pode ser educação bancária, e a importância da cultura, porque o ser humano, as pessoas que participavam, se sentiam partícipes do mundo. Quando ele dizia, olha, ter cultura não é só quem faz um livro, faz uma música, não. Você que constrói qualquer coisa, você está fazendo cultura. Você está fazendo um carro de mão, você está fazendo uma baladeira, tudo isso é cultura, é aquilo que o homem faz na natureza, constrói em cima da natureza. Então, gente, vocês vejam que essa era o que ele chamava de pedagogia, a pedagogia da revolução cultural, e não pedagogia do conformismo. Então, vocês vejam a importância de Paulo Freire daí, porque eu acho muito justo a nossa homenagem a ele, o que isso representou. Não só aqui, que poderia ser muito mais, infelizmente, com o golpe de 1964, tudo isso foi extinto. Paulo Freire foi preso, teve que fugir, se exilar no Chile, depois nos Estados Unidos e, por fim, lá na Suíça, no Conselho Mundial das Igrejas. Para você ver, ele foi para o Conselho Mundial das Igrejas. Então, como é que esse homem podia ser um comunista, como se divulgou tanto aqui? Diz que Moacir de Góes dizia que ele era um comedor de hóstia. Mas aqui o que a gente tem que ressaltar e não pode esquecer é a importância desse novo alento que Paulo Freire trouxe para os seres humanos. Quer dizer, eles são fazedores de cultura, eles podem ser donos de seu destino, eles podem ser seres humanos e não coisas. E eu queria terminar dizendo uma frase dele. Ele diz assim, se a educação sozinha não transforma, a sociedade
Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E obrigada.